Bom dia, família Imosp, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao culto, esse primeiro culto do ano de 2021. Que a graça e a paz de Jesus Cristo seja derramada na vida de cada um de vocês, na família de vocês. Vamos dar início ao culto de hoje com Salmo 100. Aclamem o Senhor, todos os habitantes da terra. Prestem culto ao Senhor com alegria. Entrem na presença com cânticos alegres. Reconheçam que o Senhor é o nosso Deus. Ele nos fez e somos dele. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graças e em seus átrios com louvor. Deem-lhe graças e bendigam o seu nome. Pois o Senhor é bom e o seu amor leal é eterno. A sua fidelidade permanece por todas as gerações. Amém. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado, Senhor, pela tua graça de começarmos mais um ano. Agradecemos também de dedicarmos esse primeiro domingo do ano a ti também, Pai. Pai, que este ano, Senhor, nós possamos nos entregar mais a Ti, consagrar, Senhor, as nossas vidas mais a Ti. Que não haja dois senhores em nossas vidas, mas que haja um único Senhor, e esse Senhor é o nosso Deus, o único Deus. Senhor, o ano que nós vamos proclamar a Tua graça, Senhor. Senhor, que o Senhor esteja abençoando a nossa igreja nessa caminhada e que todos nós, Senhor, possamos nos juntar a essa visão, Pai. Pai, o culto deste momento entregamos a Ti, só a Ti seja dada a glória, Pai. Fala aos nossos corações esta manhã e oramos no nome de Jesus. Amém. Vamos ter um momento de louvor. Tantas lutas, tantas dores no deserto. Pareço estar, mas te entrego os meus temores. Sei que em ti, Senhor, posso confiar. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Como é bom poder pertencer ao Deus de amor. Como é bom poder confiar em tua fidelidade. Eu descanso em ti, eu espero em ti, eu te adoro, Deus de amor. Tantas lutas, tantas dores no deserto. Pareço estar, mas te entrego os meus temores. Sei que em ti, Senhor, posso confiar. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Como é bom poder pertencer ao Deus de amor. Como é bom poder confiar em tua fidelidade. Eu descanso em ti, eu espero em ti, eu te adoro,
eu espero em ti. Eu te adoro, Deus de amor. Em ti eu posso me alegrar, com ousadia declarar: ó Deus a quem eu sirvo nunca falhou e não falhará. Como é bom poder pertencer ao Deus de amor. Como é bom poder confiar em tua fidelidade. Eu descanso em ti, eu espero em ti, eu te adoro, Deus de amor. Como é bom poder pertencer ao Deus de amor. Como é bom poder confiar em tua fidelidade. Eu senti, eu espero em ti, eu te adoro, Deus de amor. Como é bom poder pertencer ao Deus de amor. Como é bom poder confiar em tua fidelidade. Eu descanso em ti, eu espero em ti, eu te adoro, Deus de amor. Eu descanso em ti, eu espero em ti, eu te adoro, Deus de amor. Amém, amém. A passagem de hoje está em Mateus capítulo 5, verso 4. Queria fazer a leitura aqui para vocês. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Amém. Queria começar esta manhã com essa pergunta. Se alguém perguntar para nós qual a diferença que existe a igreja com o mundo, ou melhor, a igreja faz diferença no mundo? Essa é a pergunta que fica. Se as pessoas chegaram a perguntar isso, é porque nós estamos numa situação crítica. Se chegou a um ponto em que a igreja ela já não mais difere do mundo, nós estamos em apuros. Jesus chamou a igreja, eclésia, chamou para fora. Ela é uma instituição, um organismo diferente do mundo. Mas se essa igreja que Jesus chamou, separada do mundo, ela não está fazendo o papel dela, nós estamos passando por uma questão muito delicada. E se isso é real, por que nós temos que nos reunir como igreja? Por que nós temos que cultuar? Se a igreja não faz nenhuma diferença, aquilo se torna uma reunião de pessoas com egos próprios, com valores que o mundo segue. Então, qual a diferença de estarmos cultuando de casca para fora, se em nós ainda nós temos os valores desse mundo? Por isso que hoje, no Mateus 5, Jesus está falando das 8 bem-aventuranças. Ele vai começar o ministério dele
e ele define novamente. Ele coloca na cabeça dos discípulos o conceito do que é bem-aventurança. É muito importante começarmos bem, sabendo o que são os discípulos de Jesus, que tipo de pessoas são, para começar o ministério que Jesus tem a fazer com os seus discípulos. Por isso que hoje nós escolhemos o Mateus 5, e principalmente a segunda bem-aventurança, a bem-aventurança de chorar, de nos lamentar. A bem-aventurança, ela remete ao Gênesis. Se você olhar para Abraão, Abraão se tornou uma bênção para todas as nações. Abraão era um bem-aventurado. E quando Deus escolhe Abraão e fala assim, você vai ser bênção para todas as nações, o que ele está dizendo? Que a bênção que Deus vai dar é uma bênção diferente do que o mundo está pensando. Você vai ser um bem-aventurado, você vai ser um canal de bênção. Mas que bênção é essa? Essa bênção é uma bênção diferente do que o mundo diz. E, a partir de Abraão, um povo surge, eles vivem no Egito, e no Egito, com certeza, eles perdem toda essa essência do que é ser bem-aventurado, seguem a lógica do sistema do Egito, e Deus resgata esse povo do Egito, e ao entrar a Canaã, e durante todo aquele processo no deserto, Deus começa a ensinar novamente ao povo o que é ser um povo bem-aventurado, o que é ser um povo que seja um canal da bênção de Deus, onde o valor do reino se estabelece. E quando eles entram em Canaã, o que acontece? Começam novamente a seguir os valores de Canaã, os valores do mundo, os valores de Egito. E aí você conhece a história, que todos esses valores vão entrando no povo de Israel, até que acontece o exílio. E depois que tudo isso passa, Jesus vem aqui na Terra. E quando ele vai começar o ministério dele, ele reúne os discípulos e ele novamente está o quê? Ensinando o que é ser bem-aventurado. Aquilo que começou lá no Antigo Testamento e que se deturpou, Jesus agora vai começar um ministério. O reino de Deus chegou. E para que esse reino de Deus chegou, e vocês discípulos, nós vamos estar aí anunciando esse reino de Deus. Mas uma coisa vai ser importante. O que é bem-aventurança? O que é ser bênção para as outras pessoas? E Jesus começa falando dessas bem-aventuranças. As bem-aventuranças não são uma ordem. Aqueles que têm sede de justiça têm que ter para depois chorar. Não. O que a bem-aventurança mostra aqui é a identidade do discípulo de Jesus. Jesus está falando que a bênção não é aquilo que nós procuramos materialmente. Não é aquela coisa que nós achamos, como sucessos da vida. Isso não é a bênção de Deus. O que Jesus está falando aqui é que as pessoas que são bem-aventuradas e as pessoas que são bênção, elas têm uma identidade. E essa identidade são essas bem-aventuranças. Tem muito mais a ver, pessoal, com a mudança da identidade do que com a mudança do ambiente, das circunstâncias que nos rodeiam. Esse sim é a bênção de Deus. Então vamos começar o ministério público de Jesus. Mas uma coisa tem que estar bem definida, a questão do que é ser bem-aventurado. Vocês não vão procurar bênçãos em outros lugares. Vocês serão bênçãos. E pessoas que são canal de bênção, elas têm uma identidade. E essa identidade é a bem-aventurança em cada um de vocês.
E no nosso caso aqui, nesta manhã, nós estamos falando dos que choram. Chorar aqui não é simplesmente chorar por tristeza. Algo que eu perdi, algo que eu senti remorso. Não é nada disso. Algo que pertencia a mim, de precioso, e eu perdi. Não está falando dessa tristeza, dessa lágrima derramada. O que a palavra diz quando nós falamos dos que choram é chorar porque nós perdemos a imagem e a semelhança de Deus em nossas vidas. É chorar porque nós vivemos escravos do pecado. Sabe aquela posição em que já a glória de Deus não se reflete mais na minha vida? Isso sim, a tristeza que vem daí. Esse sim é o choro dos bem-aventurados. Não é um choro apenas de alguma perda material, de alguma perda emocional, mas sim é mais do que isso. É eu perder a minha essência como filho de Deus, como semelhante a Deus, a imagem de Deus. É eu perder essa essência. E através da minha vida, ao invés do reino de Deus, ela se espalhar, ela crescer, é a mesma coisa que através da minha vida, o reino da morte, das trevas, é que começa a se espalhar através da minha vida. E olhando diante dessa vida que eu estou vivendo, é chorar, chorar. Bom, por que eu estou falando sobre Mateus 5,4 nesta manhã? Como todos estão sabendo, 2 semanas atrás eu contraí o Covid. Infelizmente, foi sintomático. Eu tive todos os sintomas. E já no primeiro dia eu sentia muito frio. Colocava 2 cobertores e ainda sentia frio. Tomava os remédios para febre. E mesmo assim, sem falar da dor muscular, da dor lombar, da dor de cabeça, a partir do terceiro, quarto dia, eu comecei a perder o sabor. Eu até estava comendo bem, eu sabia que uma hora eu ia perder. Então, foi muito engraçado, inclusive, naquelas circunstâncias, dei risada, porque você come e aquilo não tem mais sabor que você imaginava que ia ter. E vários sintomas vieram no meu corpo. E a parte mais difícil nesse período em que eu estava com Covid era a parte psicológica. Como ela começa a afetar o seu cérebro, inclusive a mudança de sabor ela acontece porque ela já começou a interferir no seu cérebro, você começa a pensar coisas estranhas. E teve um sábado aí que não tinha ninguém em casa, os meus pais tiveram que ir para o hospital, inclusive meu pai acabou internando. Nessa parte em que estive sozinho em casa, bateu uma tristeza tão forte, tão forte. E sabe, eu orava para Deus, mas naquele dia eu orei, chorando que nem uma criança, pedindo pela ajuda do meu Pai, que está no céu. E sabe o que mais de tristeza me trouxe naquela manhã? Eu comecei a olhar a minha vida. Que tipo de filho eu tinha sido? Que tipo de pai eu tinha sido? Que tipo de pastor eu tinha sido? Não era para ser desse jeito. Eu percebi o quanto eu estava longe do que Deus queria que eu fosse. Eu estava sendo pai, seguindo cartilha, seguindo a onda dos outros. Eu estava sendo pastor, seguindo as ondas dos outros. Sendo filho, como filho do meu pai, seguindo a onda dos outros. E me veio uma tristeza falando assim, não é para ser assim.
E isso não é o que Jesus quer na minha vida. Jesus não quer esse tipo de pai, não quer esse tipo de filho, não quer esse tipo de pastor. E me veio uma tristeza muito grande e eu pedi perdão ao Senhor por o que Ele estava me mostrando. E eu chorei muito, gente. Chorei muito. Eu percebi que tipo de vida eu estava vivendo. E sabe, pessoal, nesse meio em que eu estava chorando, eu refleti muitas coisas. Muitas coisas. E o que me veio à cabeça, pessoal, no final, é o Senhor. É a família de Jesus. Eu nunca passei por isso. Um tipo de pensamento que me veio bastante durante o Covid foi: quero desistir. Quero desistir. Eu não quero mais viver, não no sentido de tirar minha vida, mas assim, é muito esforço para pouca coisa, sabe? O mundo te coloca num sistema em que você, às vezes, se dá muito e pouco se retorna. É uma selvageria. E sabe quando você perde a coragem de encarar o mundo? Isso me veio muito durante a Covid. Eu não vou conseguir. O mundo é muito grande. E pessoal, enquanto eu estava doente, eu via os noticiários. E você vai ver séries, né, para passar o tempo. Mas nenhuma série te deixa de coração bom. Assiste séries assim, tristes, documentários tristes, fala de morte. Você não vê mais séries que exaltam a família, exaltam o amor, exaltam a vida do jeito que ela é. É tudo para defender um lado político. Então, até as séries te deixava para baixo. E isso me deixou muito para baixo também. E essas coisas todas vindo e querendo, sabe, não querer caminhar para frente. E sabe, eu fiquei pensando, Senhor, qual é a saída disso tudo? O mundo está indo de mal a pior. A Covid agora com mutação, nossa, parecia que ia melhorar e agora vamos ter que encarar um outro tipo de Covid. O mundo está piorando. Senhor, o que nós temos que fazer diante disso? E sabe, pessoal, é a igreja. Igreja é o nosso único local em que nós podemos descansar. Aonde Deus está, aonde Jesus está. Essa família da fé, pessoal, é a família que vai te segurar. E, pessoal, nós temos que voltar para a palavra. Temos que voltar para a palavra. Não há outra coisa neste mundo. Por mais que eu fiquei pensando a lógica desse mundo, de você trabalhar, estudar e chegar lá no topo, para quê? Se você não tem Deus, em momentos de tristeza na qual me pegou, o que você vai fazer? Nenhum dinheiro vai te segurar. Nenhum status social vai te segurar. Sabe quem vai segurar a sua vida aí? É a família de Jesus. É Deus que vai ter que segurar o seu coração. E nesta manhã eu trago essa reflexão de Mateus 5,4, porque justamente nesse local, é um local onde todos podem chorar, podem derramar o seu coração diante de Deus. E eu queria que esse ano, declarando o ano da graça do Senhor, nós tivéssemos uma postura de coração, de que essa postura de não colocar dois senhores em nossos corações, mas de só olhar para o Senhor, entregar nossa vida para o Senhor, de fazer parte de um projeto, de uma visão que a igreja está colocando, nos entregar a isso. E dentro dessa família, pessoal, o ano vai ser mais um ano difícil, de estarmos nos reunindo, lendo a palavra, orando e chorando um pelo outro, nos consolando, seguindo em frente, um encorajando o outro. Jesus também chorou, Jesus também lamentou. Em Lucas capítulo 19,
verso 41, 42 está escrito assim: quando Jesus olha para Jerusalém, quando se aproximou e viu a cidade, Jesus chorou sobre ela e disse: se você compreendesse nesse dia, sim, você também, o que traz a paz, mas agora isso está oculto aos seus olhos. Jesus chora ao olhar a cidade de Jerusalém. Quando Lázaro morre, Jesus também chora. Em João capítulo 11, 32 a 35, Jesus chega e está vendo Maria prostra a seus pés e diz: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria e os judeus que acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Bem vê o Senhor, e Jesus o quê? Ele chora. Ele chora não pela morte, mas ele chora olhando para Maria e para os judeus que estão chorando, e que diante da morte, ainda nós temos medo diante da morte. Novamente, em todos os momentos que Jesus chora, ele lamenta, não é uma lamenta de tristeza de uma situação, mas é um lamento daquilo que o humano podia estar conhecendo e experimentando, mas não consegue experimentar aquilo que Jesus já fez na cruz. Só que em Hebreus 5,7 diz assim: durante os seus dias na vida da terra, Jesus ofereceu orações e súplicas, em alta voz e com lágrimas, aquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Jesus orou, suplicou, em alta voz e com lágrimas. Pessoal, esta manhã eu queria deixar esse primeiro ponto com vocês. Até Jesus chorou, e chorou em alta voz. Só que esse choro foi ouvido por causa da reverente submissão de Jesus a Deus. Quando nós choramos, é o momento em que Deus nos conectamos com Deus. Nenhum choro nosso diante do Senhor vai ser esquecido. Deus está olhando para cada lágrima que nós estamos derramando, e essa lágrima é uma lágrima que resulta da falta de justiça, de olhar para a nossa vida e falar assim: eu estou muito aquém da imagem de Deus. Eu olhando para a minha vida, eu vejo como o reino de Deus, eu estou barrando o reino de Deus. E toda lágrima que nós nos colocamos, nos arrependemos diante do Senhor e falando: Senhor, eu não quero viver uma vida assim. Eu quero viver uma vida mais próxima contigo. Toda essa lágrima, Deus não vai ignorar. Na vida de Jesus, por causa da oração e súplica de Jesus, ele foi ouvido. Pessoal, que este ano, declarando a ano da graça do Senhor, vamos ter esse coração dos que choram. Dos que choram. Quando você estiver na pior fase, chora, e você vai ver que o único lugar que nós deveríamos estar naquele momento é com a família de Jesus. E eu quero que você vá assim, e chore, porque Deus está ouvindo o seu choro. E Deus vai responder, no momento certo, aquilo que você está suplicando e orando a Ele em choro. Então, pessoal, chore. Salmo 119, 136, está escrito assim: rios de lágrimas correm dos meus olhos, porque a tua lei não é obedecida. Pessoal, chore. No momento, veja o quanto você, e para mim isso aconteceu. Por que o Salmo está falando aqui que choram? Porque a tua lei não é obedecida. Pessoal, o que eu descobri durante Covid é que nós estamos doentes. Nós somos pecadores. O pecado está na gente. A lei de Deus não é obedecida. Mas quantos de nós derramamos lágrima por causa disso? Quantos de nós temos nos lamentado porque nós não estamos obedecendo a palavra de Deus? E a questão da palavra de Deus, pessoal, não é seguir uma tabela de leitura, porque nós estamos doentes. É isso que eu vi, pessoal.
Enquanto nós estamos enfeitados na casca, nós estamos bem, nós não vemos o quanto nós somos doentes aqui dentro. Mas no momento em que toda essa casca ela cai, você vê o quanto você é doente, você precisa da palavra de Deus. Você precisa, gente. Você é um doente. Nós somos pecadores. A leitura da palavra de Deus, a meditação da palavra de Deus não é uma opção. Estamos doentes espiritualmente. O pecado predomina em nós. E nós precisamos da palavra de Deus em nossas vidas. E aqui nós vemos que o salmista diz que ele chora, rios de lágrimas correm dos meus olhos, porque a tua lei não é obedecida. Então, o primeiro ponto nessa manhã que eu queria dizer para vocês: derramem as lágrimas. Mas derramem as lágrimas não pelas circunstâncias, mas porque nós estamos muito aquém da imagem de Deus, que nós não estamos nem obedecendo a palavra de Deus. E quando nós levarmos toda essa lágrima, quando toda essa casca de segurança externa, mundana, que é passageira, cair, e nos enxergarmos de verdade o quanto somos fracos, o quanto precisamos de Deus, derrame a lágrima e você vai se conectar com Deus. Deus vai estar ali, ouvindo a nossa oração e limpando as nossas lágrimas. E por último, uma segunda parte que eu queria deixar é que o choro e a lamentação, quando nós oramos com esse coração contrito e quebrantado, qualquer tipo de hipocrisia, ela cai. E já não é um performance que eu estou fazendo diante de Deus. Não é mais uma regrinha que eu estou seguindo diante de Deus. Mas o que eu senti no Covid é, nossa, quando é que eu fui tão sincero assim com Deus? Quando é que eu fui tão sincero assim com Deus? E eu espero que neste ano nós possamos experimentar todo dia, tirar essa máscara da hipocrisia e nos chegar na frente de Deus com choro, mostrando quem realmente nós somos. E eu queria deixar aqui Salmos 13, porque pessoas que abriram seu coração a Deus, eles fazem oração sinceras. E olha o salmista no capítulo 13, a oração dele. Vou fazer a leitura. Até quando, Senhor? Para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei inquietações e tristeza no coração dia após dia? Até quando o meu inimigo triunfará sobre mim? Olha para mim e responde, Senhor meu Deus. Ilumina os meus olhos. Do contrário, dormirei o sono da morte. Os meus inimigos dirão, eu venci. E os meus adversários festejarão o meu fracasso. Eu, porém, confio em teu amor. O meu coração exulta em tua salvação. Quero cantar ao Senhor pelo bem que me tem feito. Pessoal, que essa oração de sinceridade ao Senhor seja uma oração de todos nós neste ano de 2021. Jesus é o nosso único Senhor, é o único que pode nos consolar. Achegue-se a Jesus, achegue-se a Deus, com a ação do Espírito Santo, como uma oração sem hipocrisia e sincera diante do Senhor. Jesus, Filho de Deus, não precisava se lamentar e nem chorar. Mas Jesus chorou na morte de Lázaro, chorou olhando Jerusalém. Só que a lágrima de Jesus foi o poder de Jesus. Foi aonde o caminho em que Deus respondeu às orações. Pessoal, por o que você quer chorar este ano?
Por o que você quer chorar esse ano? Averigue a sua vida. Nesse começo de ano, quais são os seus valores? Você está realmente refletindo a imagem de Deus? Como é que está? Você está administrando bem o seu pecado? Isso é um estilo de vida totalmente errado. Ou você está tratando o seu pecado diante da palavra de Deus? Pessoal, vamos chorar. Vamos chorar. Vamos chorar. Seja sincero na frente do Senhor. E Jesus, e o nosso Senhor vai olhar o nosso choro. E Ele vai aceitar a nossa fé como uma fé genuína. Assim espero que o Espírito Santo esteja conduzindo a vida de cada um neste ano. Nós vamos proclamar o ano da graça do Senhor. E uma postura de coração que eu queria desejar a todos nós, e que eu peço a ajuda do Espírito Santo, é que nós tenhamos essa bem-aventurança do chorar. Chorar diante do Senhor. Chorar com os irmãos da igreja. E no choro, Deus receber todo esse choro e nos consolar, nos encorajar e nos levantar. E assim a nossa vida endireitada no Senhor possa refletir a glória de Deus em nossas vidas. É o que eu peço na vida de cada um de todos vocês. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Pai. Pai, o mundo é muito cruel e às vezes nós estamos vivendo sem saber na lógica anti-reino. Mas sei que um dia nós vamos tropeçar, Pai. E tudo aquilo que nós corremos, andamos e seguimos, tudo isso vai ser em vão. Senhor, que nesta manhã de domingo nós possamos perceber o caminho errado que nós estamos indo, Pai. E nos endireita novamente, Pai. Nos traga para o caminho certo. Que seja chorando, Pai. Que o Senhor, que o Teu Espírito Santo nos traga esse arrependimento essa manhã. Que nós possamos nos enxergar o quanto nós temos nos distanciado de Ti, Pai. O quanto a Tua glória tem se escondido. O quanto nós temos manipulado nossos pecados em vez de tratá-los. Senhor, perdoa, Senhor. E nos traga choro nesta manhã, Senhor Deus. Nos endireita, porque queremos ser uma igreja em que queremos anunciar o ano da graça do Senhor. Mas primeiramente, Senhor, quebranta nossos corações. Dá um coração, Senhor Deus, de arrependimento, contrito, quebrantado, Senhor, neste ano, no início deste ano, Pai. E que o nosso coração, e que o nosso conceito do que é ser bem-aventurança, Senhor, possa estar bem organizado, Senhor, antes de começar este ano. Pai, abençoa, Senhor, a cada família. Senhor, cuida, Senhor, do nosso pastor que está doente também, e também a todos os doentes da igreja, Senhor, que a Tua mão, Jesus Cristo, possa ser colocada sobre a vida de cada um, e que o Senhor traga cura, Senhor, a essas famílias. É o que nós pedimos e oramos no nome de Jesus. Amém. Obrigado, pessoal, por essa manhã. Queria agradecer pela oração de todos, pela minha vida, pela minha família, pela vida do pastor Francisco, a família dele também. E eu sei que vocês oraram por todos, né, que estão doentes. Por favor, eu queria pedir oração pelo pastor também. E a questão, pessoal, é quando ela é sintomática. Tá? Então, às vezes, o corona vai embora, mas ela deixa sequelas, outras doenças no nosso corpo. Por isso que nós temos que orar. Então, por favor, eu peço oração aí pelos pastores, tá? Pelas famílias que vocês conhecem, estão doentes, tá ok?
e que tudo isso seja um testemunho em nossa vida. Que Deus venha, coloque a mão, cure a todos nós e que tudo isso seja revertido para a glória de Deus. Vamos orar. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vós, hoje e sempre. Amém.